Olá, meu nome é Alan Jonatas, sou graduando em História na PUC Minas e hoje falarei um pouquinho a respeito da relação existente entre a democracia ateniense e a democracia contemporânea. Para iniciar, é importante compreender sobre o contexto em que se deu a formação da democracia grega. Como já foi abordado em aulas anteriores, não existia uma unidade político-administrativa na Grécia Antiga. Na verdade, cada cidade possuía autonomia sobre a sua forma de governar, com suas próprias características e especificidades, o que permitiu uma grande diversidade nos modelos político-administrativos. Essas características diferentes e essa separação política é tão notória que, em muitos casos, as cidades gregas entravam em guerras uma contra as outras. O mais famoso conflito grego é a Guerra do Peloponeso, que envolvia as cidades de Atenas e Esparta e que ocorreu entre os anos de 431 a 404 a.C. Porém, esse assunto ficará para uma próxima oportunidade. Retornando agora ao assunto tema dessa aula, quando pensamos no modelo de democracia grega, na verdade estamos nos referindo ao modelo de governo aplicado na cidade de Atenas. Mas aqui é necessário um outro cuidado. Primeiro, esse modelo em muito se difere das atuais democracias. Em seguida, ele também não é um modelo uniforme. Ele se modificou ao longo do tempo para atender às próprias necessidades do povo ateniense. Conforme diz Guarinello, dentro do povo ateniense nunca se desenvolveu a noção de representação, nem partidos políticos doutrinários, nem uma clara divisão de poderes constitucionais ou qualquer noção abstrata de soberania. Esta podia residir na Assembleia ou num conselho mais restrito, ou mesmo na lei em geral, dependendo das circunstâncias específicas e do jogo de interesses e forças em conflito. Como podemos ver, inicialmente, a noção de cidadania está amplamente atrelada ao desejo individual. Não existe ainda essa compreensão de representatividade coletiva. Outro ponto que deve ser observado é que os cidadãos eram homens gregos livres, o que representava cerca de 30% da população total em Atenas. Mulheres, crianças, estrangeiros, camponeses e escravos estavam muito longe do poder de decisão. A eleição era realizada de forma direta, ou seja, cada cidadão tinha direito a voto e representava a si mesmo. Logo, o poder de decisão a princípio estava nas mãos daqueles que tinham direito à cidadania. Porém, existe uma forte influência da aristocracia sobre esse poder decisório. Em especial, o grupo que ficou conhecido como eupátridas, ou bem-nascidos, que era formado por um grupo aristocrático de homens ligados ao controle das terras cultiváveis e que exercia forte influência política utilizando das leis orais, um conjunto de regras estabelecidas de forma verbal e que podia se modificar de acordo com os interesses envolvidos. Essas leis só caíram por terra quando Drácon, no ano de 621 a.C., estabeleceu um conjunto de leis escritas que visava estabelecer maior equidade nas leis e retirar o poder de decisão das mãos dos eupátridas. Conforme Sousa diz, a partir do ano 594 a.C., Solon, o novo legislador, ampliou o leque de reformas políticas em Atenas, eliminou a escravidão por dívidas e resolveu dividir a população ateniense por meio do poderio econômico de cada indivíduo. Dessa forma, os comerciantes enriquecidos conquistaram o direito de participação política. Além disso, novas instituições políticas foram adotadas. A primeira delas é a Bulé, uma assembleia que tinha como foco a deliberação de legislações para a manutenção e organização da polis. A Eclesia, principal assembleia ateniense aberta a todos os cidadãos com direito a voto e que legislava sobre as leis elaboradas que regiam a vida social em Atenas. O Elieu, onde os juízes julgavam os processos comuns de acordo com as leis escritas pela Eclesia. E por fim, existia ainda o Aerópago, responsável por julgar crimes religiosos e penas de morte. Vamos fazer agora uma rápida comparação com os estados nacionais modernos e, para isso, utilizaremos o modelo de democracia aplicado no Brasil atualmente. Para começar, todos os nascidos dentro do território brasileiro são automaticamente considerados cidadãos. Essa característica se aplica a todos uniformemente. O governo é dividido em três poderes. São os três poderes: o executivo,
responsável pela administração pública, o legislativo, responsável pela criação das leis, pela fiscalização do poder executivo, e, por fim, o judiciário, responsável pelo julgamento das leis de acordo com a Constituição de 1988. Não existem dentro do Brasil cidades-estado. Todas as cidades estão submetidas a um modelo hierárquico que estabelece as atribuições a partir da federação, passando pelo estado e, por fim, pelo município. O modelo de democracia é indireto, ou seja, o cidadão não tem direito ao poder de escolha das leis ou da administração pública de forma direta. Na verdade, ele deve eleger políticos que ficarão a cargo de representar os desejos do conjunto de seus eleitores. Existe ainda uma série de diferenças que não iremos abordar aqui por falta de tempo. Mas a compreensão da democracia grega se faz necessária, pois em muitos momentos ela influencia a vida política atual, mesmo que essa influência seja causada muito mais por uma compreensão imaginária do mundo antigo do que por algo real. Na próxima aula sairemos um pouco de Atenas e iremos falar sobre Esparta. Um grande abraço e aguardo vocês na próxima aula.